8 horas e mais 48 minutos, pauta dinâmica aqui na sua Rádio Clube. Estamos recebendo o Capitão Bueno, que está aqui conosco no estúdio para falarmos de algo que já está no rbj.com.br, a partir inclusive do convite feito pelo capitão para uma solenidade na próxima semana. Capitão Bueno, seja bem-vindo aqui à nossa programação nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, muito obrigado por mais uma vez poder conversar aqui com todos os nossos ouvintes, nossos munícipes. E o tema hoje não é tão legal, né? Porque se trata de uma despedida, mas acho que é importante manter essa comunicação com a comunidade, inclusive nesse momento. Bom, capitão, vamos antecipar, o senhor está deixando a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar. Por que isso acontece, visto que o senhor está desde 2019, chegou aqui tenente, hoje está já dentro da hierarquia como capitão e agora deixando o comando de uma companhia que o senhor fez um esforço hercúleo para que pudesse se confirmar dentro dessa estrutura. Verdade, a gente trabalhou bastante, né, junto com a comunidade, todos apoiaram e participaram desse processo para conseguir essa desvinculação da Unidade Mãe, o 3º Batalhão, e a criação da nossa Companhia Independente aqui em Palmas. Construímos uma identidade própria, melhoramos muita coisa no setor de segurança pública e eu me sinto muito bem por ter participado de todo esse processo e, ao mesmo tempo, nesse momento eu me sinto um pouco triste, né, por estar me despedindo, mas não é uma despedida definitiva. O que ocorre é que, a partir do momento que foi criada essa companhia independente, ela passa a ser uma unidade com autonomia administrativa e uma maior capacidade de gestão de recursos humanos, logísticos, enfim, né? O que trouxe uma melhora para o nosso atendimento das nossas situações locais, as nossas demandas, e era o objetivo e, graças a Deus, deu certo. Contudo, né, uma outra informação importante é que com a criação da 12ª Companhia Independente, nós ativamos mais vagas aqui para aumentar o efetivo e nessa ampliação da autonomia da unidade, o comandante passou a ser para uma vaga de major. Desde 2022, quando foi criada em agosto a nossa Companhia Independente, a vaga de major aqui está disponível. Mas como eu já estava à frente da unidade, passei então a ocupar ainda aqui como capitão, passei a ocupar a vaga de major. Mas ela sempre esteve disponível, né? E junto com a vaga de um capitão para subcomandante e outras vagas para toda a tropa, tenentes, todo o efetivo que trabalha na parte operacional. Nós tivemos uma ampliação. Apesar de que ainda não tivemos a contemplação de todas essas vagas criadas, até porque o último concurso da Polícia Militar ocorreu um pouquinho antes da pandemia, né? Então foi um concurso em que foi feita uma estimativa de contratação no momento em que ainda não havia essa previsão do efetivo ampliado aqui na nossa Companhia Independente. Enfim, em que pese a gente ainda não tenha recebido todo o aumento do efetivo previsto a partir do momento que foi criada essa nova estrutura, nós já contamos com as vagas. Então eu estava ocupando a vaga de major, tem a vaga de capitão aqui para subcomandante, tem vagas de tenentes, tem vagas de sargento, enfim, e aí seguimos o quadro. Mas desde o começo eu sempre fui bem consciente de que a qualquer momento, né, durante os processos de promoção que nós temos dentro da carreira, dentro de toda a instituição, que conta aí com aproximadamente 20 mil homens, né, um pouco menos hoje, poderia ocorrer essa designação de um major para Palmas. Então sempre fui consciente disso, né? Mas sempre estivemos trabalhando à frente ali, com muita satisfação de estar nessa função de comandante, a qual ela é cheia de responsabilidades e muito importante. Ocorreu então que nessa última comissão de promoção, que é o processo que chamamos, que ocorre na nossa instituição 3 vezes por ano, em abril, 21 de abril, nós tivemos o Major Rizzi, o então Capitão Rizzi, promovido para Major, hoje já é Major Rizzi. Ele é de Francisco Beltrão, sempre trabalhou aqui na região, é da nossa região, né? E lá na micro-região de Francisco Beltrão não tem mais vaga de major. Então,
ao mesmo tempo que é justo para a 12ª Companhia Independente receber um major, né, que é um oficial de um posto superior, nós chamamos inclusive de oficial superior, que tem uma maior autonomia, uma maior capacidade, inclusive uma posição mais elevada na disciplina e hierarquia da nossa corporação, né, nos patamares hierárquicos. É justo que a gente receba um major, porque brigamos para a desvinculação, brigamos para ter uma vaga de major aqui. Então é justo que a gente receba um major. E é justo para ele, que sempre foi da região, né? Não tem vaga em Francisco Beltrão, não tem vaga em Pato Branco, o local mais próximo é Palmas. Então é até uma questão de lógica da administração pública fazer essa realocação dele no local mais próximo, até para que não se crie problemas, né? Porque são pessoas que têm estruturas familiares e tudo mais. Conversado com o Coronel Souza, que esteve aqui, inclusive, no aniversário de Palmas, né? A gente já estava lidando com esses assuntos. É claro que existe toda uma atenção para que não se cause uma interrupção dos bons trabalhos em andamento, para que haja, né, uma coerência no caso da confirmação dessa mudança. Então a gente já vinha conversando, já era de conhecimento, e acabou coincidindo também, para o meu caso, num período em que ser movimentado para Curitiba ficou interessante, né? Em que pese eu tenha muito amor por Palmas, mas a minha filha foi morar para Curitiba agora, no começo do ano, em janeiro. Minha filha, que sempre morou comigo desde os 8 anos até agora, que ela completou 17, sempre morou comigo, né? Eu era pai solteiro e detentor da guarda dela, mas ela preferiu ir fazer o 3º ano do ensino médio lá em Curitiba, está morando com a mãe, mas é adolescente, uma fase que a gente sempre tem que ter um cuidado a mais ali, e eu quero muito estar perto dela. Então, esse interesse já estava ocorrendo, antes mesmo de saber da possibilidade de promoção no Major Rizzi, e também, né, nesse conjunto de fatores, recebi o convite do secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson, para trabalhar com ele junto ao governo. Então, somando-se tudo isso, né, claro que eu poderia acabar ficando aqui em Palmas como subcomandante do Major Rizzi, mas em razão dessas outras circunstâncias que eu mencionei, principalmente por causa da minha filha, e também porque é um privilégio trabalhar com o secretário de Segurança, né? Oportunidade rara, nem todos recebem um convite como esse, e com certeza a gente fica muito feliz e honrado em receber, até uma questão de reconhecimento pelos serviços que prestamos. Então, na soma de todos esses fatores, acabou que o resultado foi esse. O Major Rizzi vem, assume a quarta-feira de manhã, nós teremos a solenidade ali na Câmara de Vereadores de Palmas, e a partir de quinta estarei então à disposição na Secretaria de Segurança Pública do Estado. A sua origem, a sua região de origem é a região de Curitiba, né, capitão? Está retornando para casa, então. Exato, eu nasci em Curitiba, minha filha nasceu em Curitiba, somos todos de Curitiba. Mas eu vim em 2011 para Pato Branco e desde então fiquei sempre na região sudoeste do estado, né? Tenho um carinho muito grande por esta região. Em agosto de 2019 vim para Palmas. Não pensava nem em residir em Palmas, né? Mas nós somos pessoas que a gente acaba se envolvendo, se comprometendo, e as coisas vão dando certo quando a gente trabalha com amor, e isso vai evoluindo, vai virando aquela bola de neve boa. E eu já não me via mais fora de Palmas, né? O meu planejamento era permanecer aí pelo menos mais uns 5 anos, porque eu poderia ficar até sair major, e de major até tenente-coronel ainda viria um tempo em que eu poderia permanecer aqui, se não fosse essas outras circunstâncias que acabei, né, de mencionar. Inclusive eu estava cursando o mestrado aqui no Instituto Federal do Paraná, iniciei esse ano o curso no programa de mestrado do nosso Instituto Federal, e a ideia era concluir o curso, né? Infelizmente vou ter que interromper, né? Já não consigo mais prosseguir, não tenho como transferir. Mas digo isso para deixar esclarecido que o meu plano era permanecer aqui, né? Sempre tive, desde que começamos a criar raízes aqui, sempre meu planejamento foi a longo prazo, aí, permanecer por mais um bom tempo em Palmas, e quem sabe até se aposentar e ficar por aí, né? Porque a gente vai pegando amor, a gente adota a terra que nos adotou, e a ideia era essa. Mas, né, circunstâncias adversas aí, desígnios divinos,
nem sempre fazem os planos transcorrerem como a gente programou. Mas nada impede que eu retorne, né? Eu tenho ainda todo esse tempo como major, a partir do momento que for promovido. E com certeza, se houver uma oportunidade, né, de voltar e as demais circunstâncias das nossas vidas aí estiverem alinhadas para tanto, a gente volta sem dúvida nenhuma. O senhor chegou como aspirante, né, como o senhor disse, lá em 2011 em Pato Branco, depois assumindo as funções, depois chegando ao oficialato e chegando numa posição muito boa dentro da hierarquia da Polícia Militar. O que leva de Palmas, principalmente, foi um tempo bastante significativo aqui, né? Se compararmos lá 2011, 2019, 2019, 2025, o que conseguiu, a partir lá da escola de formação de oficiais, colocar em prática e o que aprendeu com a nossa região, capitão? O aprendizado foi muito grande, né? Eu não consigo dimensionar, porque quando a gente passa pelo processo de curso de formação na polícia, por mais que a gente tenha as ideias de fazer exercícios práticos, né? A partir do momento que você sai para a rua ali já formado, é um tapinha nas costas, vai lá, se errar não tem peixada, não tem choro, né? Vai ter que arcar com os seus erros, as suas responsabilidades, e para acertar nem sempre é tão fácil como nos bancos escolares. E muita coisa a gente não aprende nos bancos escolares, né? Acredito que isso ocorre em todas as carreiras, todas as funções, todas as faculdades que a gente pode fazer. Tem coisa que a gente só aprende quando realmente começa a lidar com situações reais, né? Processos de a própria desvinculação, né? Por exemplo, a criação de uma unidade de polícia militar, a criação da 12ª Companhia Independente, demandou todo um processo do qual eu nunca nem ouvi falar como se procedia nos bancos escolares. Mas as situações vão surgindo, a gente se debruça a estudar, né, para fazer o que é necessário que se faça para acontecer aquilo que a gente precisa que aconteça. Então foi talvez um dos maiores aprendizados da minha vida foi essa função de comandante aqui em Palmas, né? Foram muitos processos, muitas amizades que eu fiz que eu vou levar para a vida, né? Não vão se acabar e sempre estarão no meu coração, tanto a terra como as pessoas aqui. Nessa parte de evolução pessoal também acredito que para mim foi um divisor de águas a partir do momento que eu vim aqui, né? Aprender sempre, cada dia mais aí a lidar com as pessoas, a criar o meu relacionamento com a minha comunidade, né? E sempre pensando na Polícia Militar. Eu sempre falo, inclusive, nesse começo de ano, passei por algumas câmaras de vereadores aqui, falando sobre resultados, falando sobre as nossas perspectivas. E eu sempre falo que a minha vida é a polícia, né? Sempre foi. Antes mesmo da minha filha nascer, já tinha essa predestinação. Hoje, né, com a minha filha que não mora mais comigo, a polícia é a maior das prioridades da minha vida, né? E inclusive quando ela morava também dedicava muito mais tempo à minha função, ao meu serviço, do que a própria família muitas vezes, né? E é uma escolha que a gente faz. É uma escolha que a gente faz e eu sou muito feliz por isso, não tenho nenhum arrependimento, gosto de ser policial, gosto que as coisas deem certo e a gente está sempre trabalhando para fazer cada vez melhor. Bom, o senhor disse que vai trabalhar lá na estrutura da Secretaria de Segurança Pública junto com o secretário, o Coronel Hudson. De que forma poderá, mesmo na capital do estado, auxiliar aqui as demandas que o senhor conhece muito bem aqui da região de Palmas? Eu não consigo fazer esse tipo de descrição ainda de como eu vou poder ajudar, até porque o serviço, né, como ocorre lá, como as demandas são tratadas a partir do momento que chegam na secretaria, eu não tenho conhecimento desse trâmite. Mas o que eu garanto é que desde já eu fico à disposição sempre para continuar lutando aí e angariando conquistas para nossa cidade de Palmas e região, né? A gente cria um laço aqui que acho que não se encerra mais. Então, com certeza, estarei à disposição, né? Toda a comunidade aqui no geral tem condições de entrar em contato comigo, ter esse acesso, né? Que vai continuar aberto e não há dúvidas de que sempre que eu receber alguma demanda, algum pedido que seja relacionado aqui a Palmas, o tratamento vai ser com bem mais atenção, bem mais carinho, muito mais carinho.
Certamente o senhor vai receber muitas homenagens, já tem recebido, né, das instituições, da sociedade, do apoio que tem lhe dado, mas queremos expressar publicamente aqui a gratidão em nome da sociedade de Palmas, embora seja uma função pública, e que o senhor tem que cumprir, todo funcionário público tem que cumprir, mas o senhor fez um esforço importante, significativo, para que Palmas pudesse chegar no patamar que está, no que tange as ações institucionais da Polícia Militar. Leve o sentimento de gratidão da sociedade de Palmas, principalmente aqui da Rádio Clube, da Rádio Horizonte, do Grupo RBJ de Comunicação, visto que sempre foi muito transparente, muito claro e sempre esteve à disposição no sentido de também pudéssemos cumprir com a nossa função de informar a sociedade. Eu é que agradeço, né? São palavras muito importantes, a gente se sente feliz por ter esse contato e receber palavras boas. A gente sabe que a vida não é só de açúcar, né? Muitas vezes a gente tem que ouvir aquela advertência, aquela puxada de orelha, mas quando recebe alguma coisa no sentido de reconhecimento, de elogio, com certeza a gratificação é muito grande. E a ideia que eu tenho é que ainda temos muito a fazer aqui pelo município, né? A gente melhorou muita coisa, no meu ver, pelo menos. A cidade mudou muito de 2019 para cá. Eu lembro que alguns espaços públicos eram evitados por pessoas de bem, né? Passar no meio da praça de noite, coisas nesse sentido. E hoje a gente já vê uma realidade diferente, índices de furto, de roubo, o combate ao tráfico, né? Têm sido alterados de maneira bem significativa, isso graças ao esforço não só da Polícia Militar, com certeza devo muito aí a possibilidade de trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, né, uma ação integrada que dá certo aqui em Palmas, é o diferencial. Palmas é referência no estado, inclusive é uma dos motivos pelos quais eu, de repente, acabei me destacando junto à Secretaria. O Poder Judiciário também, não tenho como não registrar aqui um reconhecimento pela competência, eficiência, e o próprio Ministério Público também, que apesar de ser um órgão com uma maior rotatividade aqui, né, em razão de que a carreira dos promotores tem essa natureza, mas todas as vezes que a Polícia Militar precisou aqui do Ministério Público para tratar das demandas, ali dar atenção às demandas que foram levadas, fomos muito bem atendidos. E também as outras instituições não diretamente relacionadas à segurança pública, mas que são também integrantes de todo esse conjunto, como a Prefeitura Municipal, o Poder Legislativo aqui também, enfim, todas as instituições, incluindo o setor privado também, né? A imprensa, tenho muito a agradecer aqui a imprensa, as escolas, instituições de ensino, grupos de associações sem fins lucrativos, escoteiros, Rotary, Lions, enfim, para mim foi muito gratificante poder ter algum laço criado com todas essas instituições, esses grupos, e tirar bons frutos com todos, colher bons frutos, né? Muito obrigado. 9h mais 7 minutos. Conversamos com o Capitão Bueno. Para quem pegou a entrevista andando, o Capitão Bueno está deixando a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, mas fica ainda até o final do mês aqui cumprindo com as suas funções institucionais.